Vamos então falar sobre recursão, com mais exemplos práticos sobre cenários em que a gente pode utilizar a recursão. Então, nós vimos na aula anterior que alguns problemas são naturalmente recursivos. Quer dizer, eles são definidos por uma função, eles podem ser modelados por uma função que faz referência ou chama a si mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de x, que é igual a f de x menos 1 mais 1, alguma coisa desse tipo. Então, essa é uma definição de uma função recursiva. A gente sabe, né, que no caso, se eu for aplicar essa função, sei lá, f de 4, por exemplo, o que vai acontecer, né? Então, essa aqui é f de 3 mais 1. Só que para resolver f de 3, o que eu faço? Eu tenho uma outra recursão em cima dela. Então, isso aqui vai se abrindo. Então, f de 3 mais 1 é f de 2 mais 1 mais 1. Então, deixa eu tentar... Vamos fazer ao contrário aqui, né? 1 mais f de... Fica legal assim. Então, eu tenho 1 mais f de 3, nesse caso. Então, esse primeiro 1 aqui é da primeira chamada, mais, aí eu vou abrir aqui um colchete. 1 mais f de 2. Aí eu vou tentando resolver nesse esquema. Aí 1 mais, eu vou abrir um parênteses aqui. 1 mais f de 1. E aí isso é 1 mais 1 mais 1 mais... E aí, o que é o f de 1? Né? Nesse esquema aqui que a gente está fazendo, a gente não tem um critério de parado. Então, lembrando, né, toda função recursiva ela tem o que a gente chama de passo recursivo ou indutivo. E aí eu preciso de um ponto de parada, né? Eu preciso de algum lugar que pare. Esse lugar onde para é o caso trivial ou o caso base. Então eu posso definir que, por exemplo, quando f de 1 é igual a 0. Então esse aqui é o caso base ou trivial de resolver. Então nesse cenário eu teria isso aqui. Então agora eu tenho o que foi o resultado, né? Basicamente essa função ela faz a soma desses valores. Então quando eu passo 4, na verdade vamos por f de 1 igual a 1 aqui, né, para ficar justo aqui. Então, nesse cenário específico, quando eu somo tudo dá 4. Então, essa função recursiva, por enquanto, né, ainda não é o Fibonacci, que alguém já falou aí, mas essa função recursiva, o que ela está fazendo basicamente, ela me dá a soma, ela soma aqui, né, 4 é igual a 4, né, é a função identidade, basicamente. Né, é uma função bem simples. Mas a gente pode ter outras funções, né? Então, vamos por aqui, vou pegar um outro exemplo. Um f de... poderia ter um vetor, né? X poderia ser um vetor, por exemplo. Eu quero achar o máximo desse vetor. Enfim, tem outras formas de usar a recursividade. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um f de x que é definido da seguinte maneira. Bom, quando eu tenho um f de x, quando eu tenho o f de 1 é igual a 1. F de 2 é igual a 1. Agora, para outros valores maiores do que 2, eu tenho f de x menos 1 mais f de x menos 2, e essa é a resposta. Então, esse aqui nesse caso, eu tenho dois casos base. Posso ter mais que um caso base? Posso ter quantos eu quiser, desde que eu tenha casos base, tá? Para poder terminar a recursão. Então, que função que é essa? Né? Então, eu sei que para um determinado f de x qualquer, o resultado do f de x é a soma dos dois valores anteriores. Então, se eu tenho, por exemplo, f de 5, qual que seria o resultado? Seria f de 4
mais f de 3. Então, eu preciso saber o valor de f de 4 e f de 3 para poder ter a resposta do que eu quero. E aí, na sequência, eu tenho uma série de chamadas novas. Então, para resolver o f de 4, eu vou colocar aqui entre colchetes, o f de 4, por sua vez, eu preciso do f de 3 e do f de 2. E o f de 3, eu preciso do f de 2 e do f de 1. Como é que eu faço agora, né? Para resolver essa nova... Aqui eu estou só fazendo as chamadas e não estou resolvendo nada ainda. Então, para resolver o f de 3, o que eu preciso? Bom, a gente já sabe, né? É o f de 2. Vou colocar tudo com colchete. Mais o f de 1. Que são casos básicos, os dois, né? Então vai estar resolvido. E o f de 2 eu já sei também. Então, vou manter aqui. Então a ideia da recursão é que eu vá, né, fazendo as chamadas até que eu caia em todos os casos sejam casos base, que é o que a gente tem aqui. Quando todos os casos forem casos base, a gente consegue fazer a resolução da função. Tá? Mas isso é feito numa certa ordem, né? E isso vai depender da ordem que eu fiz a chamada. Então, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem duas chamadas recursivas, isso vira uma árvore de recursão. Então, nesse cenário, o que eu vou ter eu começo sempre chamando aqui primeiro lado, né, a primeira chamada. Então, essa aqui vai ser a primeira coisa a ser chamada. E isso aqui fica parado. Né? Então, vou voltar aqui, só para mostrar exatamente como é que funciona. Então, eu tenho duas chamadas, ele vai sempre começar a resolver da primeira. Então, deixa eu voltar, né? Já tinha até escrito, eu apaguei tudo também. Então, ele vai sempre resolver da primeira e essa aqui fica esperando, né? Isso aqui está em espera. Vou colocar aqui um asteriscozinho assim. Então, estou esperando esse cara. Estou esperando o anterior aqui retornar. E aí, como é que faz? Né? Bom, agora eu preciso resolver essas duas, mas na verdade, essa aqui vai ficar em espera, porque eu tenho que resolver sempre o mais à esquerda primeiro. O f de 3, então, vai dar f de 2 mais f de 1. E aí eu vou ter esse f de 2 aqui esperando. E esse f de 3 aqui de fora esperando também. Então eu continuo esperando esse cara. Esses aqui todos estão esperando. Só que eu tenho casos triviais agora, né? Então esses dois casos são triviais. Opa, é um aqui, né? Esses dois são triviais. Se eles são triviais, eu consigo resolver. Eu já posso dar a resposta. f de 2 é igual a 1. F de 1 também é igual a 1. Se esse é o caso, então, poxa, eu já resolvi. Então, nesse cenário, lembrando aqui, né, esses todos estão na espera. O que é 1 mais 1? Né? Bom, 1 mais 1 é trivial de resolver também, é 2. Então, tem esse 2 mais... Agora sim eu consigo chamar esse f de 2. O que é f de 2? Também é trivial, é 1. E aí, f de 3 aqui está esperando. Agora, eu também consigo outro cenário trivial, né? Que 2 mais 1 é fácil calcular, né? 3, simplesmente. E agora eu consigo chamar aqui o f de 3 aqui desse lado. E aí agora é como se eu tivesse resolvido um lado da árvore recursiva, né? Que é esse lado aqui do f de 4. Então, finalmente eu tenho a resposta para o f de 4, que é essa aqui. Agora eu preciso da resposta do f de 3. E reparem que o f de 3 nada mais é do que eu resolver esse caso aqui, ó, né? Que eu já tinha aqui, no outro cenário. Então, eu vou resolver aqui embaixo. Então, eu tenho 3, vou deixar assim, indicado, mais f de 2 mais f de 1. E aqui eu já tenho os dois casos triviais, né? Então, 3 mais 1 mais 1. E agora sim, né? 3 mais 2, que é igual a 5. E fechou. Até foi a mais aí do que precisava. Então, tá certo isso? Deixa eu ver. Não tô pulando nada. Não. Então, f de 5 é igual aos dois anteriores. É isso mesmo, né? Então, por coincidência, 5 dá 5 mesmo. Mas vai dar outros cenários, tá? Depois. Então, beleza, né? Esse exemplo aqui, essa função é a série de Fibonacci, né?
É o número de Fibonacci. Então, esse é a função que define o número de Fibonacci. Quando eu quero saber o enésimo número de Fibonacci, né, o quinto número de Fibonacci é 5. Qual que é a série de Fibonacci? Né? A série, ela começa em 1 e 1, por isso que eles são casos base, e depois o próximo número vai ser dado pela soma dos dois anteriores. Então, no caso é 2, no próximo é 3, né? No próximo é 5, no próximo é 8, 13 e assim por diante. Essa é a série de Fibonacci. Essa função aqui, ela retorna um número de Fibonacci. Bom, por que essa série é importante? Ela tem relações com diversos fenômenos naturais que podem ser observados e que seguem uma sucessão de Fibonacci ou sequência de Fibonacci. Ela é sempre uma sequência de números inteiros e ela é bastante estudada, né, porque ela descreve, por exemplo, eu acho que até o Fibonacci, né, ele fala dessa sequência para populações, né? Então, descreveria, né, o número de casais na população de coelhos depois de alguns meses da sequência. Uma outra aplicação, né, que acontece, que é utilizada, né, que utiliza o número de Fibonacci, utiliza a diferença, né, ou a razão entre números de Fibonacci. A razão entre números de Fibonacci, ela é o que a gente chama de razão áurea, que era utilizada, por exemplo, por Da Vinci para fazer as suas obras. Né? Então, enfim, existem várias coisas que aparecem. Tem a tal lá da espiral do Nautilus, que segue a sequência de Fibonacci, a anatomia humana, né, que várias partes do corpo, quando a gente compara, eles estão na proporção áurea, com uma dentição, se não me engano, também proporções de características faciais, enfim, são várias coisas que podem ser descritas ou modeladas utilizando essa sequência. É por isso que ela é tão famosa. Bom, então vamos fazer aqui um programa, né, para a série de Fibonacci. Se a gente tentar fazer um programa, né, uma função recursiva que retorna iterativa, né, que retorna um número de Fibonacci qualquer, né, x, dá para fazer, né? Dá para fazer ela iterativa, quer dizer, usando while ou for mesmo. Então vamos pegar aqui e pedir para o usuário. Vamos pedir para ele qual é o número de Fibonacci que ele quer, ou então a gente pode até pedir a sequência. Não, vamos pedir o número mesmo. Depois vocês podem fazer uma função que gera a sequência. Mas vou pedir um número para ele. Então, o número de Fibonacci n. Então, eu vou chamar aqui, imprimir, valor, porcentagem D, LD, né, porque a gente vai colocar um long int, porque esse número pode ficar bem grande, tá? Então, vou colocar aqui long int, fn, Fibonacci, iterativa, n. Depois a gente vai fazer uma versão recursiva também. Então, eu vou chamar esse aqui de fni e fnr. Eu vou deixar ele comentado aqui por enquanto. Aí a gente pode fazer coisas que a gente quer implementar e a gente não quer esquecer, né? A gente pode deixar desse jeito. Assim. Bom, então o FNI seria o valor. Vamos fazer a versão iterativa. Então a gente sabe que o número, né, o número x aqui de Fibonacci, ele é obtido por x menos 1 mais x menos 2. E depois vai indo, né? Mais
Essa é a sequência aqui que a gente tem. Então, como é que faz para, pensando aqui nessa mesma sequência, né? Como é que a gente faria isso iterativamente? Dá para perceber que como o Fibonacci ele é bem definido de maneira recursiva, fazer a sua versão iterativa já é mais complicado. Pode ser, né? Pode ser um pouco mais chatinha de fazer. Então, como é que a gente faria? A gente vai precisar de vários números, né? De números auxiliares para poder resolver esse problema. Bom, o que a gente vai fazer? Começar então com um número, né? Então eu tenho um número, vamos pegar aqui um número A, que é 1, e um B, que é 1 também. Né? Então são os dois números iniciais, digamos, da sequência. Então, eu acho que agora que eu estou pensando que talvez a sequência comece em 0, tá? Mas tudo bem. Vou deixar aqui. É que geralmente para calcular o próximo, isso aqui não faz muita diferença. Mas tudo bem, deixa assim. Aí guardando aí as diferenças ali do exemplo que eu dei. Tá? Porque acho que eu coloquei o 1 para facilitar para chegar no caso base aqui. O caso base aqui fica mais rápido se a gente chegar no 1 logo de uma vez. Tá? Mas o esquema aqui seria esse, basicamente. Mas muda aqui a sequência. Né? Então depois eu conserto isso antes de mandar lá para vocês. Tá? Bom, então eu tenho essa sequência aqui, né, 0 e 1. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai precisar, né, vou trocar aqui para n, que é o número de elementos na sequência. E o que eu vou fazer é o seguinte, né, o próximo número, que seria um número long int aqui, que eu vou atualizar, vamos deixar todo mundo long int. Eu vou ter um próximo número c, que basicamente vai ser o a mais b. Então essa é a ideia aqui da sequência. E o que eu quero, né, é o seguinte, se o n for igual ao primeiro número, então ele retorna a, né, que é o caso base. Se ele for igual a 2, deixa eu colocar isso aqui embaixo, ele retorna B. Se não, então a gente vai rodar aqui. Né? Então eu tenho o primeiro número, que o C é igual a A mais B. E o que eu vou fazer na sequência? Né? Eu vou atualizar o A e o B. Então o A agora, né, qual que seria a sequência? Né? Se eu tenho assim, vamos dizer que eu tenho A, B e C. E nesse caso eu tenho A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 também. Bom, eu quero calcular o próximo. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essas variáveis. Se eu já calculei o próximo, que é C, eu faço agora o A ser 1, o B ser o C. Então eu estou andando e eu calculo o próximo agora. Então se o A é 1, o B é 1, o C vai ser 2. Então na próxima iteração eu faço o A e o B aqui e o C o próximo. Então o A é 1, o B é 2, o C vai ser 3. Então a ideia é que eu vá usando as variáveis para deslocar na sequência de Fibonacci. Lembrando, né, e alguém fez uma pergunta, né, o long int são 8 bytes. Tá? O int é 4, o long int é 8. Então essa vai ser a sequência. Eu vou deixar aqui só o C comentado mesmo. E aí vamos fazer uma sequência. Qual que seria a ideia? Né? Seria fazer o A mais o B. E aí, enquanto o N for... a gente pode fazer um esquema com for ou com while também. Né? Que eu estava pensando em fazer com while. A ideia era fazer um N decrementando o N, né? Fazendo o N cada vez menor, até ele poder... Então N recebe N menos 1. Vamos ver aqui. Estou improvisando aqui. Eu não ia fazer essa versão iterativa primeiro.
Mas só para mostrar como que pode ser mais difícil, né? Pode ser mais complicado para poder fazer. A gente pode fazer o seguinte. Tem esses dois casos. Então, aqui, né, como eu já resolvi o A e o B, então eu já estou no 3 aqui. Então, eu vou fazer... Aí, sempre que eu faço C igual a A mais B, o A agora, né, ele vale B, e o B vale C. A gente está deslocando. E o N igual a N menos 1. Então, vamos pegar um exemplo aqui que N, se o N fosse igual a 3, se o N fosse igual a 3, então já teria a resposta, né, basicamente, que eu precisaria. Só tenho que verificar aqui. Então, enquanto o N menos 2 for maior do que 0, eu acho que é esse o esquema que a gente vai ter que usar. Quer dizer, se o N for igual a 3, maior ou igual a 0, se N for igual a 3, então N menos 2 vai ser igual a 1. Então, 1 é maior que 0? Sim. Então, ele vai atualizar, fazer o N igual a N menos 1. E isso. Então, tem que fazer aqui dentro, na verdade. A mais B. Então, aqui eu só declarei a variável C. Em cima. Né? Então, só declarei ela vazia. Então, eu vou verificar. N-2 é maior que 0. Por que eu faço isso? Né? Eu estou retirando aqui do N os dois que eu já calculei aqui em cima. Né? O A e o B são casos triviais, então eu já calculei eles. Então, se N-2 é maior do que 0, quer dizer que eu ainda tenho alguma coisa para calcular. Nesse caso, se o N for 3, por exemplo, N-2 vai ser 1. Então, o que ele vai fazer? Ele calcula o C, que é o próximo número, atualiza A e B. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, no primeiro caso, né, eu tenho 0, 1 e 1. 0 e 1 vai dar 1, o C, que seria o terceiro número. O N vira N menos 1. Então, o N passa agora a ser 2, né? Que falta 2 para eu resolver. Só que eu já resolvi 2, então ele sai aqui e o return é C. Então, basicamente é isso. Se, vamos pôr o caso que o N for igual a 4. Então, se o N é igual a 4, N menos 2 é igual a 2. Então, ele vai entrar aqui. A primeira versão, né, eu vou ter na primeira rodada, eu vou ter o C igual a mais B, que vai ser o 1. E aí o A vira 1, o B vira 1. E aí o N vai para 3. 3, né, ainda é 3 menos 2 ainda é maior que 0. Então o C agora vai virar 2. O A vira 1 e o B vira 2. E aí, então, perdão aí pela ambulância passando. Então aí o C vira 2, o A, quer dizer, eu calculo, né, os dois anteriores aqui, A mais B, 2. O A passa a ser o B anterior, o B passa a ser o C, e o N vira 2. Aí agora N com N igual a 2, isso é menor, não é maior que 0, termina, então ele retorna o C, que é 2. Então eu acho que está dando certo. Então beleza. Vamos tirar isso aqui, eu fiz só para exemplificar. Então essa é a versão interativa do Fibonacci. Vamos rodar, né? Vamos ver se funciona. Vou tirar aqui. Fiz aqui uma nova. Então o número de Fibonacci 1 é igual a 0. Primeiro, né? O segundo é igual a 1. O terceiro é igual a 1. O quarto é 2. O quinto é 3. O sexto é 5. O sétimo é 8. Vamos pegar um número grande agora, né? Sei lá, o 20º número. Ou 20º número. Já começa a aumentar bastante. Né? Se a gente pegar o 100º número. Fiz errado de novo.
Olha lá. Então, para vocês verem como que a série de Fibonacci já estoura bem fácil, tá? Então, a gente consegue, sei lá, o 75º número já é um número gigantesco. Alguém falou 77 aí, ainda dá. 78 já estoura? Não, ainda não. 90 ainda não. Aí a gente vai testando aqui, não sei. Mas 100 já estourou. Então, uma outra possibilidade, como a gente sabe que esses números, né, eles vão ser, não tem, não tem negativo, né? É utilizar a versão sem sinal deles. Então, olha só que legal, né? Lembra lá do type-def? Então, unsigned long int, eu vou chamar de Fibonacci. Fibotype. O type-def rebatiza... Ah, parece que não está funcionando aqui. Ou deu algum pau aqui, não. Vou ver o que eu fiz de errado. Aqui aparecer com uma cor. Bom, vamos ver aqui. Isso, type-def é um apelido para um tipo. Então, quando tem aqui, unsigned long int, o Fibonacci aqui, Fibo, vai ser o tipo que eu estou definindo. É uma macro para substituir o tipo. Vamos ver se isso funciona direto aqui, senão eu vou ficar... não sei, eu acho que talvez... Como é que eu faço para definir um type-def? Para um número maior, eu acho que... Talvez... Ah, por isso eu tô... Agora que o type-def não tem hashtag. É basicamente isso. E aí tem que ter um ponto vírgula. Agora sim. Confundi as coisas. Agora foi. Então, o que eu estou dizendo? Defina um tipo para mim que vai chamar Fibo. E, na verdade, esse Fibo aqui é um unsigned long int. Então, aí... Eu só não quero ficar digitando muito, é isso. Então, esse aqui é um número de Fibonacci, basicamente. Mas, na verdade, é um unsigned long int. Aí a gente vai conseguir capturar mais números de Fibonacci, né? Número 100. Ah, não deu ainda, não sei porquê, mas tudo bem. Não vou ficar tentando fazer debug aqui em cima dentro da aula. Era para ser um unsigned, mas não sei por que não é. Tá tudo certo. Depois a gente vê aí. Ah, eu acho que é na hora de exibir, né? Vamos ver aqui, eu esqueci. Printf. LU. Beleza. Então foi. Né? Então agora a gente tem um número, a gente tem mais espaço para poder. Como a gente sabe que o número é sem sinal, a gente não estava usando, né, o sinal de qualquer jeito. Então agora a gente está usando. Então dá para pegar um número bem grande. Assim. Eu estou usando os 8 bytes só para o positivo mesmo. E, então 8 bytes para o positivo é um número razoável, né? 2 elevado a 64. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí no Fibonacci iterativo? Bom, então beleza. Então a gente criou até nosso próprio tipo aí, Fibo. Vamos fazer agora o nosso Fibo, só que recursivo. Então olha só, né? Eu fiz toda essa função aqui cheia das coisas, né, para definir. Vamos pegar aqui o primeiro comecinho dela só. Fibonacci recursivo. E eu não preciso mais desse cara, porque agora, né, eu vou retornar os casos base aqui, ó.
né? Então, se eu tenho se o n é igual a 1, eu retorno 0. Se o n é igual a 2, eu retorno 1. Se não, olha que massa, eu retorno a Fibonacci recursiva de n menos 1 mais n menos 2. Acabou. Olha que tranquilo que é fazer a função, né? Por quê? Porque a série de Fibonacci, ou a sequência de Fibonacci, ou o número de Fibonacci, ele é naturalmente recursivo. Então a implementação é muito mais simples, né? Não precisa nem de variável, nem nada. Mas vocês podem até falar, pô, mas funciona mesmo, né? Funciona, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui os dois casos. Então, número 10, número 150. Opa. Número 150 era muito, né? A gente viu lá. 60. Demora um pouquinho para calcular. Temos um problema. Está demorando demais. Mas vamos ver aqui um número menor. Vai. Número 10 a gente já calculou. Número 15. Calculou. Número 20. Calculou. Então, as duas funções, elas estão retornando a mesma coisa, né? Então, a gente conseguiu aqui resolver o problema com as duas funções. O que vocês acham aí? Qual das duas foi mais fácil implementar? Antes de eu falar aqui sobre outra questão. Claramente é função recursiva, né? Muito mais simples, né? Porque o que eu fiz aqui? Eu simplesmente apliquei essa fórmula aqui. Mais nada, né? Então, quando eu tenho 1 é 0, quando eu tenho 2 é 1, quando eu não tenho, eu chamo as duas vezes a mesma função. O problema de funções recursivas, e especialmente, né, do Fibonacci aqui, é que, como eu expliquei para vocês, eu tenho uma árvore de recursão. Ele vai primeiro tentar resolver esse lado para depois resolver esse. Só que essa função, do jeito que ela tá, ela tem um problema. O problema que ela tem é que eu estou repetindo itens que foram calculados já. Então, ao invés de eu fazer a série nessa sequência, que é o que a série iterativa faz, né? Então, eu calculo o primeiro, calculo o segundo, calculo o terceiro com base nos dois, o quarto com base nos dois, o quinto com base nos dois. Para cada chamada recursiva, nesse caso que a gente fez, ele calcula todos os números da série Fibonacci de novo, né, até o zero. E isso é problemático. Dá para a gente ver aqui nesse exemplo. Por exemplo, ó, eu fiz aqui, eu calculei o f de 3. Para calcular o f de 3, eu chamei o 2 e o 1, que aí é 1 mais 1. Tudo bem, né? Tá o 2 aqui. Para calcular o f de 2 é 1, tá? É trivial, tudo bem. Mas aí quando eu fui calcular o 3 aqui de novo, eu chamei de novo o f de 2 e f de 1. É uma coisa que eu já tinha calculado antes, talvez eu já podia ter salvo esse 2 aqui só substituído. Então eu não fiz. Nesse cenário, a série de Fibonacci implementada de forma recursiva, apesar dela ser muito mais simples, e naturalmente aqui a gente consegue fazer rápido, ela é mais lenta. E aí dá para a gente calcular essa velocidade, tá? Entre essas duas funções. E a gente consegue calcular isso utilizando uma biblioteca, que aí eu vou mostrar aqui para vocês, que é bem interessante. A gente já usou essa biblioteca antes. Biblioteca de tempo. E aí eu vou calcular aqui, vou usar eu vou calcular o tempo, né, que demorou cada uma das execuções. Como é que vai ser, né? Então eu vou ter que criar uma variável para o tempo que demorou, a variável iterativa, a função iterativa e a recursiva. O tempo em segundos, né? Por isso que é double. E aí eu tenho um tipo que chama
clock T, que pega o clock do processador. Então eu vou ter aqui dois instantes de tempo, né? C1 e C2. Então eu vou pegar o clock antes da função e depois. E aí o que é legal? O tempo que passou, ele vai ser o C2 menos o C1, quer dizer, quantos clocks eu tive, quantos clocks passaram, dividido por essa função aqui, por essa macro que existe já definida, que é clocks por segundo. Então, quantas vezes o processador teve um clock por segundo, né, que é uma contagem do processador, e aí eu faço a diferença. Né? Então, é basicamente como se eu tivesse pego aqui o último menos o primeiro, né? Então tem o total, divido por quantas vezes por segundo isso acontece. Então eu tenho o tempo mesmo em segundos. Eu vou fazer igual aqui para recursivo. Então, eu vou exibir aqui 0.4 LF segundos por 5. E aqui vai ser o tempo iterativo e o tempo recursivo. Vamos ver. Ah, tá faltando calcular o tempo recursivo aqui. Beleza. Tudo bem? Então é um jeito aí, se vocês quiserem contar o tempo que demora para rodar suas coisas, já dá para fazer com essa funçãozinha aí. Então, recursão, número de Fibonacci, vamos pegar aqui o número 10. Não fez diferença nenhuma, eu posso estar calculando errado, mas é bem rápido, na verdade. É tão rápido que não dá nem tempo. Né, vamos aumentar aqui para 20. Olha lá, para 20, já aparece aqui uma fração de segundo, mas já aparece. Para 30, olha como o recursivo está demorando mais já. Apesar de a gente não notar, né, porque para um humano aqui praticamente não dá para notar. Mas ó, esse aqui já demorou meio segundo e iterativo ainda nem fez cosquinha no processador. 50. Nossa, já começa a ficar mais complicado. E aí dá para ver então a diferença entre as implementações, tá? Mostrando que não necessariamente apesar da versão recursiva ela ser muito mais fácil de implementar, às vezes ela tem um custo computacional muito mais alto. Vamos deixar ele rodando aí, uma hora vai parar. Só para vocês terem uma ideia, né, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas da forma como a gente fez o Fibonacci, bem simples, a gente tem uma complexidade computacional que a gente chama de exponencial. Então, enquanto a iterativa ela tem uma complexidade linear, essa tem uma complexidade exponencial. E aí, se a gente quiser ver a diferença, basta vocês plotarem um gráfico, por exemplo, de uma função exponencial, 2 elevado a x, por exemplo, e uma função linear, x. Então, o x cresce muito mais lentamente do que o 2 elevado a x.